Ouro Preto voltou a ficar com todos os 13 leitos de UTI para Covid-19 totalmente ocupados. A informação foi publicada hoje no boletim diário do hospital. 9 pacientes são de Ouro Preto, 2 de Itabirito e 2 de Mariana. Ainda de acordo com o boletim, nos leitos de isolamento da enfermaria, 12 dos 16 estão ocupados. Ao todo, já passaram pela Santa Casa 223 pacientes confirmados ou com suspeita do coronavírus. Eu conversei no fim da tarde de ontem com o Leandro Leonardo Moreira, que é o representante da Santa Casa de Ouro Preto no Comitê Técnico Covid-19 do município. Esse comitê é formado, além da Santa Casa, pela Prefeitura, pela UFOP e pela Unimed. O Leandro atua como gerente assistencial no hospital. Ele falou com a gente sobre a taxa de ocupação nos leitos de UTI e de isolamento. O Leandro gravou a entrevista sem máscara porque estava sozinho em uma sala que fica na área administrativa fora da área médica do hospital. Veja. Leandro, em caso de ocupação total dos leitos de UTI da Santa Casa, como já aconteceu, para onde são encaminhados os pacientes que precisam de um leito de UTI? O que acontece com eles? Então, Kelly, a Santa Casa ela é referência da microrregião. Então, nós temos hoje um total de 23 leitos de terapia intensiva. Desses 13 são leitos direcionados para o tratamento do Covid. Como funciona a entrada do paciente na Santa Casa? É através de uma regulação do Estado via SUS-Fácil. Então, o paciente ele é cadastrado num sistema em que é regulado pelo Estado. Então, quando o Estado percebe que nossos leitos estão 100% ocupados, ele começa a procurar por vagas em outros hospitais que dispõem do serviço de terapia intensiva. Então, os leitos hoje, ele tem uma regulação pelo sistema estadual, que é o SUS-Fácil. Então, por exemplo, Mariana, Itabirito, aqui em Ouro Preto mesmo, o hospital de campanha, eles realizam esse cadastro no SUS-Fácil, passa por Belo Horizonte, o Belo Horizonte, sabendo que tendo a vaga aqui, eles direcionam para a gente. Vendo que não tem a vaga, eles começam a procurar nos hospitais que têm unidade de terapia intensiva. Então, é uma regulação estadual. E aí, no caso, existe uma fila de espera? Sim. Então, é um dos cuidados que a Santa Casa tem, é registrar os pedidos que chegam para a gente, mesmo não tendo a vaga. Então, o SUS-Fácil, mesmo sabendo e tendo acesso à ocupação dos nossos leitos, eles direcionam a primeira vez o cadastro para a Santa Casa, para que possamos negar na região e depois procurar em outros municípios. E aí, quando esse SUS-Fácil chega à instituição, a gente realiza o cadastro da origem, a data e o horário deste cadastro. Então, a gente faz uma fila de espera, e assim que um dos leitos é liberado, fazemos o contato com a origem para saber se ainda precisa do leito de UTI ou se já conseguiram transferir o paciente. Como está a média do tempo de espera pelo leito de UTI? Teve um período mais crítico, foi aquele período que estava 100%, há mais ou menos uns 10 dias, em que teve pacientes aguardando para entrar, com um período maior do que 2 dias. Então, as origens, que aí as portas de entrada de cada município, eles se organizam para dar toda a assistência a esse paciente até que o leito seja liberado. Isso depende muito do SUS-Fácil também. Então, por exemplo, tanto Itabirito, quanto Mariana, quanto Ouro Preto, assim que é negado pela Santa Casa, pode ser que essa vaga saia mais rápido, entendeu? Então, essa média, não tem como eu te falar uma média exata, porque essa é uma média do SUS-Fácil. Então, hoje, o SUS-Fácil pega a nossa negativa e ele pode conseguir de imediato. Então, teve uma semana que, por exemplo, tinha 3 pedidos na tela.
a gente tinha um leito, logo em seguida, a origem, que é o município solicitante, conseguiu já transferir de imediato para outra região. Então, é uma média mais de controle de SUS-fácil, sabe? Sim, e essa região, ela pode ser próxima ou mais longe também, no caso? Em qualquer local do estado que tenha unidade de terapia intensiva. O que o SUS-fácil realiza no dia a dia ele começa na microrregião, depois ele passa na macro-região. Então, por exemplo, a nossa microrregião, que é Ouro Preto, Mariana e Itabirito, pertence a uma macro-regional que é de Belo Horizonte. Aí depois ele começa a procurar na macro-regional. Se ele esgotar essa macro-regional, ele pode ir para outra macro-regional próxima. Então, por exemplo, nós temos uma outra macro-regional vizinha, que é a região de Barbacena. Então, aí começa a procurar em vários pontos do estado. Mas sempre buscam proximidades. Então, por exemplo, às vezes buscam em Ponte Nova, ou Belo Horizonte está mais próximo. Geralmente, a microrregião na maioria das vezes, atendida por Belo Horizonte. Mas é possível sair para locais mais distantes. E aí, dependendo da situação do paciente, esse tempo aí de viagem pode fazer a diferença na saúde, né, do doente. Sim, o tempo-resposta. Então, quanto mais próximo do leito que vai fazer o tratamento, já tem um grande diferencial no tratamento. E, dada essa situação que a Santa Casa está passando no momento em relação à Covid, de já ter enfrentado a lotação dos leitos, de hoje ainda está com os leitos quase lotados, como você avalia o panorama da doença aqui na microrregião? É uma situação alarmante? A questão da ocupação e nos assusta quando a gente percebe a unidade de terapia acima de 90%, mas já é uma realidade antes da pandemia. Então, a maioria das unidades de terapia intensiva, elas já atuam com uma ocupação próximo dos 90%. Então, isso já é uma realidade do país. Com relação à microrregional, os 3 municípios, eles se organizaram para fazer as suas portas de atendimento ao paciente sintomático, e para tentar manter esse paciente com uma qualidade assistencial até que ele consiga uma vaga de terapia intensiva. A questão do alarmante porque, se a gente olhar no estado de Minas Gerais, nós ainda não atingimos o pico em Minas Gerais. Então, se a gente já trabalha com uma ocupação de unidade de terapia intensiva acima dos 90%, e ainda não estamos no pico, é um momento de alerta, de cuidado, sim. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Explica, por favor, Leandro, qual é a diferença entre os leitos de UTI e os leitos de isolamento na enfermaria? Em quais casos o paciente precisa de um ou de outro? Na verdade, existem 3 tipos de isolamento. Tem o domiciliar, é aquele que o paciente não vai precisar de internação nenhuma. Ele é atendido por essas portas que os municípios se organizaram, e grande parte não precisa de internação. Os de leitos de enfermaria são aqueles pacientes em que o exame de imagem, por exemplo, o raio-x está alterado, e a pessoa já precisa de um aporte de oxigênio. Então, é aquele paciente que ele tem uma dificuldade respiratória em que ele não vai conseguir ter isso dentro de casa. Só que é um paciente em que não precisa de um cuidado intensivo com equipamentos que garantam esse suporte de vida. Então, geralmente, o tratamento é um tratamento do quadro da infecção e que ele vai ter, além do cuidado com antibióticos, esse aporte de oxigenoterapia, ou através de máscara, ou através de catéter. Então, é um paciente alterado do ponto de vista se comparado com o isolamento domiciliar, mas que precisa de um monitoramento dentro do hospital por causa desse aporte de oxigênio. Já o paciente de terapia intensiva, na maioria das vezes, ele tem um esforço respiratório muito grande,
e que se o tratamento não for intensivo, tanto na parte de medicamento, mas dos cuidados, inclusive de fisioterapia e de manipulação desse paciente no leito, a possibilidade de ventilação mecânica, que é a dependência de um respirador, é muito alta. Então, os pacientes que têm indicação de terapia intensiva é baseado muito na questão de saturação. Então, se ele tem o índice de oxigênio chegando em extremidades muito baixo, é um paciente que é um estado de alerta. Então, ele tem alta possibilidade de dependência de máquinas para troca de oxigênio. E no caso desses leitos de isolamento da enfermaria, quando eles ficam lotados, o que acontece com os pacientes que precisam? Todos os municípios, eles têm essa parte de suporte. Então, essa parte de suporte, por exemplo, cada um da microrregião tem uma possibilidade, não consigo te dar números exatos, acho que você consegue olhar exatamente com cada secretaria, de permanecer com pacientes dando o mesmo suporte que nós aqui do hospital daria dentro das nossas enfermarias. Então, hoje, ofertado para o SUS, a gente trabalha com 16 leitos. Esses nunca nesses últimos 4 meses, a gente atingiu 100% de ocupação. Ele gira entre 60%, 70%, próximos dos 80%, mas não atingimos 100%. Porque todos os municípios têm esses outros pontos de tratamento para evitar essa sobrecarga. A maior dificuldade são os leitos de terapia intensiva. No caso, outros pontos, você diz como o hospital de campanha, por exemplo? Ouro Preto, por exemplo, se organizou com o hospital de campanha. Itabirito se organizou com leitos dentro do próprio hospital municipal que eles têm, São Vicente. E Mariana se organizou com o Monsenhor Horta. Então, aí tem um número X de leitos, que eu não sei te falar o número exato, mas que pacientes mais estáveis, que não têm possibilidade de evoluir para a CTI, são tratados no próprio município de origem. E aí não precisa da internação na Santa Casa. Já os pacientes mais moderado a grave é o que vem para a Santa Casa. E quanto tempo, em média, um paciente com Covid fica na UTI? É uma das grandes complicações por causa da dependência do respirador mecânico. Então, como o tratamento de pacientes com ventilação mecânica é prolongado, a média de pacientes dentro de unidade de terapia intensiva vai girar de 25 a 30 dias, no mínimo. Diferente de enfermaria. Enfermaria, como é um paciente mais estável, quando você já consegue terminar o tratamento de antibiótico, por exemplo, você já consegue dar alta com uma média menor, que vai gerar de 5 a 7 dias. Como você avalia, Leandro, o atendimento médico atualmente da Santa Casa à população de Ouro Preto? Existe uma recomendação aí às pessoas de forma geral no que diz respeito à Covid? Assim, eu vou falar a recomendação não só dos médicos da Santa Casa, mas o principal ponto neste momento é entender que existe uma ascensão no estado dos casos, existe um aumento da ocupação dos leitos, então é um momento de quem puder, quem conseguir permanecer em casa. Então, quando fala assim, abertura de comércio, não está livre para trânsito para todo mundo, é só sair para o essencial. Existe uma lei estadual para que todos usem máscara, então é a consciência de todos de que é necessário utilizar máscara. Eu acho que, do ponto de vista médico-assistencial, existe um alinhamento na microrregião daquilo que é necessário para o tratamento do Covid. Mas é muito importante a mobilização da população de entender essa necessidade de só transitar se necessário, o cuidado de higienização de mãos, evitar estar muito próximo, evitar aglomerações. Então, o distanciamento social ainda é a melhor opção para o combate à pandemia.
E reforçando o que o Leandro acabou de falar aí na entrevista, o distanciamento social é a melhor forma de prevenção e de contenção do coronavírus, principalmente neste momento em que não há leitos de UTI para Covid-19 disponíveis aqui na microrregião. E a TV UFOP e a Rádio FOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.